dinâmica da sociedade é muito forte, a dinâmica econômica é mais forte ainda, e isso levou uma série de números que precisavam ser atualizados. Onde queremos chegar? É uma construção de uma visão estratégica, sustentável até o horizonte de 2034. O plano anterior ia até 2030, e que, infelizmente, não foi executado ou foi implementado. A outra é o mapeamento de cenários mais prováveis no futuro do Estado, que serão distribuídos em alguns eixos estratégicos. E um dos futuros seria a opção que agora chega em Manaus, com uma experiência que o doutor Oreste tem de 31 anos servindo a região. De vez em quando a gente tem uma aula de geografia que eu mesmo desconhecia, como filho da terra, sobre a andança dele nesse interior do Estado. Como vamos chegar lá? Que é a integração do planejamento, a integração do planejamento com os planos táticos operacionais do PPA, que nós não podemos fugir. O plano plurianual do Estado do Amazonas tem que ter compatibilizado com o plano de desenvolvimento econômico. O que é interessante nessa nova dimensão é que o Estado se aproxima cada vez mais da área privada. Aliás, os dois são interdependentes, né? O Estado, pela regulamentação das suas ações para os tributos e para outras obrigações na área comercial, industrial e de serviços, ao mesmo tempo que dele recebe os tributos que fazem com que a área do Estado caminhe. Mas vai haver talvez uma pequena inversão, que é apoiar de uma forma definitiva o empresário. É o empresário que cria emprego, não o Estado. Essa é uma visão nova que a gente tem. Muito bem. A outra é a situação que a gente tem encontrado aqui, e a primeira amostra aqui que a gente vê é relacionado à sustentação econômica atual, que ainda agora foi comentado bastante sobre o PIN. E o PIN é um projeto exitoso, sem dúvida nenhuma, mas é um projeto que já foi prorrogado 2 vezes, porque na primeira vez, ou na primeira dimensão, ele não conseguiu estabilizar as outras situações de opções econômicas para o Estado. Está vindo agora a situação mineral para o Estado, né? E aqui a situação que nós temos de ainda ter, no espaço geográfico da maior geodiversidade do Brasil, talvez do mundo, né? Um espaço necessário para uma série de situações que podem acontecer, não só na área de mineração, mas também a agregação desse minério em vários componentes, agregação verticalmente à produção industrial que no Estado já existe. E aqui nós temos ainda o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação, que são as instituições de ensino e de pesquisa, as instituições de fomento ao apoio à pesquisa, o CETAM, a PAPEAN, o EA, os ICTs e a CEPLAN, organizando, dando sustentação a esse procedimento todo. Isso não é novidade, já existia antigamente, o que está sendo feito agora é potencializar isso. O próximo quadro que não nos chamou muita atenção, porque nós já vimos acompanhando isso desde 2009, é essa projeção em relação ao PIB. Nós estamos aqui em 2009, 2015, e a CEPLAN, que estava parada esses últimos 2 anos, os técnicos passaram a atualizar até 2017. Então, o quadro que virá bem breve aqui para a Federação das Indústrias será um quadro extremamente atualizado. O setor primário contribuindo com muito pouco, o setor secundário também com uma contribuição expressiva, mas tendo problemas de procedimentos que não estão revelando a situação econômica do país. O terceiro setor, o setor terciário, com uma projeção interessante, quase que permanente, né? Os impostos cobrados e a totalidade sobre isso. A outra é a produção do Polo Industrial de Manaus, e mais uma vez é um projeto exitoso, mas precisa se configurar de outra forma, ou precisa agregar outra forma para que ele possa ter sustentação econômica, independente de finalização de decreto daqui a 50 anos. Mas ela seja uma coisa muito mais perene na nossa dimensão. Então, em 2013, nós tivemos 83,2 bilhões de faturamento, houve uma queda significativa, própria da condição econômica do Brasil,
e nós temos gráficos que acompanham a dimensão do Estado com a dimensão do Brasil, e em 2017, já atualizado pela CEPLAN, 81 bilhões e 700 milhões o faturamento do Polo Industrial de Manaus, extremamente significativo. Muito bem, aqui nós temos os índices de DH, e uma coisa interessante nós observamos, é que o índice de DH, colocando Manaus somente, com 0,826, colocando o Amazonas com o interior do estado, entre educação, renda e longevidade, nós nos aproximamos da média, perto da média nacional, que é 0,816. E só Manaus é superior à média nacional, com 0,826, sobre 0,816 da média do Brasil. Isso é um dado importante e extremamente significativo. Entretanto, o interior nos puxa um pouco para baixo, quando deveria aumentar mais isso, e essa é a intenção que a Secretaria está tendo. Aqui nós temos também os grandes óbices existentes. Isso foi feito um trabalho com o Exército Brasileiro, visitando as fronteiras, e que nós temos, em termos de estabilidade na zona de fronteira, que é uma zona importante, são 3 países diretamente ligados ao Amazonas, Venezuela, Colômbia e o Peru, né? Nós temos uma estabilidade política na Venezuela, muito forte, uma estabilidade na internacionalização da Amazônia, que isso é visível todo o tempo, todo ano na área internacional, a necessidade de fazer com que a Amazônia seja patrimônio mundial. Tomara que o FBI seja patrimônio internacional também, mundial, né? A Torre Eiffel na França, mas a Amazônia para eles é muito mais importante. O narcotráfico, muito séria a situação, a narcoguerrilha, a questão socioambiental, incluindo situações que saem das nossas fronteiras, nossos vizinhos, explorando o território brasileiro, que por absoluta falta de condições operacionais, nós muitas vezes somos logrados em ter os nossos bens saídos sem nenhum pagamento de tributo e por aí vai. O vazio demográfico, que é muito forte, principalmente do poder público, quem ainda complementa a área de nossas fronteiras é o Exército Brasileiro, e a questão indígena, que é incrível como existia uma separação muito grande da sociedade econômica, da sociedade política, tratando o índio como uma coisa de segundo plano. E nós temos tido experiência na CEPLAN, eles têm nos visitado muito sobre quanto eles podem colaborar com a economia e deixar de ser mendigantes de programas nacionais, como o FUNAI e outros tantos, que o protegem de uma forma bem diferenciada do que eles gostariam de ter. A exemplo mundial, nós temos no Canadá, nos Estados Unidos, na própria Austrália, os índios sendo sócios de grandes empresas em relação à própria mineração nas suas áreas de ocupação. Aqui nós temos algumas situações, não são filosóficas, elas são verdadeiras, que é construir uma visão de futuro a longo prazo, com 6 eixos, estabelecendo situações para 2034. A outra é reconhecer a realidade local. Quando a gente fala em Amazônia, nós não podemos fazer com que tudo aconteça de uma forma. A dimensão geográfica do Amazonas faz com que a gente tenha que fazer retalhos nas suas mesorregiões para poder organizar o total, para poder, então, se pensar no seu desenvolvimento como um todo. A terceira é garantir um crescimento socialmente inclusivo, ambientalmente sustentável, relacionando as demandas sociais com recursos disponíveis. E muitas vezes isso não acontece. O Estado tem uma ação na área do Estado, do governo, dentro do PPA, do planejamento do Estado como um todo, e muitas vezes as coisas não acontecem porque foram implantadas de uma forma sem o cuidado efetivo de se diagnosticar se aquilo seria verdadeiro, se aquilo teria resultados. A outra é a parte de metodológica que nós estamos adotando para fazer com que as coisas passem a acontecer, que é a análise do ambiente externo, com a construção de cenários. Isso nós já estamos atualizando, já existem esses cenários, oportunidades e ameaças em relação principalmente ao ingrediente mineral que entra agora, que tem, de certa forma, uma espécie de extensão
da realidade que se tem em termos de economia. Não, mineral vai detonar a Amazônia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente sabe que nessas oportunidades e ameaças a gente tem o que colher e o que desprover e até o que prover e empoderar. A outra é a análise do ambiente interno, a retrospectiva que nós já tivemos no estado do Amazonas em termos de planejamento, que teve grandes planejadores, teve pessoas extraordinárias aqui, nós temos presente, Rodemar, que foi secretário também de planejamento, e outras pessoas que passaram pelo planejamento há anos anteriores e que sustentaram esse procedimento. A pesquisa qualitativa sobre o ambiente interno, os problemas e as potencialidades, uma delas é o incremento da área mineral agora, e aqui a gente tem uma avaliação estratégica com o cenário desejado na parte externa, criando macro-objetivos, contextos e dimensões, passando para que objetivos estratégicos, objetivos específicos, contexto e dimensão, saindo para os eixos estratégicos e áreas temáticas. Cada eixo desse, meio ambiente e identidade regional, infraestrutura, em todos os segmentos da infraestrutura, transformação produtiva com a inserção mineral, o eixo educação, formação de RH e gestão pública, modernização da gestão pública. Eu tenho sentido isso nas conversas que nós temos tido, quanto o empresário sofre para apresentar, para ser aprovado um projeto. E os economistas que estão aqui sabem quanto a demora que isso faz com que nós tenhamos perdas imensas de grandes oportunidades e de grandes avanços. A outra é educação e formação de RH na gestão pública. Isso é importante, a gestão pública e a formação de RH. Agora mesmo, nós temos um problema mineral. Nós tínhamos uma escola de mineração aqui, onde é a atual prefeitura de Manaus. Mas como é que nós vamos desenvolver minerais se nós não temos qualificação nas universidades sobre essa temática? A gente precisa realmente rever os currículos escolares. Ciência, tecnologia e inovação e as dinâmicas sociais inclusivas necessárias a esse ambiente. E aqui nós temos a análise de vários cenários que foram analisados, e um deles que a gente chama atenção, está até em amarelo, que é o aproveitamento de recursos minerais com reservas medidas, cubadas, de gás, petróleo, nióbio, titânio, estanho, potássio, alumínio e caolino, dinamizando a economia, principalmente do interior. É através dessas reservas e da implantação de projetos de mineração que vai ser o único que nós vamos conter o homem no interior. O outro não continha. Nós tivemos várias experiências, Amazônia Verde, Amazônia não sei mais o quê, e nós não conseguimos conter o homem no interior. Até pela pauta absoluta de uma estratégia de infraestrutura, que pautava também para dar mobilidade, não só a mobilidade econômica que necessitava, como a mobilidade de pessoas. E outras tantas que estão aqui, esse trabalho vai ficar aqui, secretário, né, aqui no próprio presidente da federação, para que vocês possam, a gente conversar depois, mais tarde, tecnicamente. Aqui nós temos as principais riquezas naturais que já foram levantadas dentro de cada município, e a situação mineral que entra aqui agora, com nióbio e titânio, 6 Lagos, São Gabriel da Cachoeira, estanho, Pitinga, Presidente Figueiredo, potássio, Médio Amazonas, Nova Olinda, Fazendinha, Itacoatiara, Arari e Altazes, Gás, Coari, Tefé, Carauari, Juruá, Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Silves e Azulão, e o governador, como o secretário falou, bem breve, deverá fazer um pronunciamento disso, uma surpresa extraordinária para o Estado em relação a gás. Tantalita, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, Ouro, Maués, Apuí, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Borba, São Paulo de Olivença, Novo Aripuanã, Petróleo, Coari, Urucará, Tefé e Araracanga, Alumínio, Inhamundá e Caurinha em Manaus, até a minha terra natal, que é Itacoatiara, passando por Presidente Figueiredo, e o nosso colega que está aqui sabe muito bem disso. Aqui o secretário poderia trabalhar essa parte da logística que se quer para unir quase que definitivamente na área do Peru a questão da nossa logística relacionada a unir o Pacífico com o Atlântico através dessas inserções que estão aqui. Não só seções rodoviárias, como seções dos rios, nessa projeção para o Peru. Mas também tem outra projeção indo para o Equador. Essa já está numa situação bem avançada para desenvolver exatamente aquele projeto Atlântico-Pacífico, que é o que passa
desde o Equador e que vem até Tabatinga, como também a do Peru chega em Tabatinga, e daí via Rio, onde tem as melhores condições, são as estradas naturais que nós temos para isso. Aqui nós pretendemos ter as alianças estratégicas, principalmente com a nossa fronteira. É muito insignificante o que nós temos em relação à Venezuela, a Colômbia e o Peru em termos de troca econômica, de troca de interesses econômicos, do que tem de bom no Peru, na Colômbia, na Venezuela, o que tem de bom no Brasil. Não há essa troca, não há essa inserção que a gente precisa na área de fronteira. A próxima são os objetivos estratégicos que a gente tem aqui. Transformação da realidade existente. Essa realidade ela está sendo costumais já, ela precisa renovar, ela precisa incrementar mais alguma coisa. Ação compartilhada e cooperativa dos atores sociais, públicos e privados, nacionais e internacionais. O Estado, mais de que necessário, precisa ter uma relação muito mais próxima ao empresário, ajudá-los a produzir e criar riquezas. Diferente do que vinha acontecendo, não só aqui, no Brasil inteiro, um afastamento, uma dificuldade para o empresário, grupos tentando minimizar a inserção do empresário em algumas áreas, e é por isso que o secretário fala em competitividade. É preciso que exista competitividade. Né? A outra é aumentar o adensamento produtivo, ampliar o mercado interno e externo para os novos entrantes na economia, entre os quais o polo mineral, garantir o desenvolvimento socialmente inclusivo, acelerar o investimento na infraestrutura física. A nossa infraestrutura é péssima. A nossa infraestrutura é péssima, que pese as condições necessárias que se tem aqui no ambiente natural da nossa terra serem proveitosas. No entanto, é preciso ter um embate muito forte em relação a isso. Acelerar o investimento na infraestrutura física, considerando mobilidade, escoamento da produção de pessoas, reduzir as disparidades interregionais aqui no nosso estado. A dimensão estratégica é a tríade, homem, economia e meio ambiente. Isso tem que existir. Aliás, tem uma frase interessante em relação ao homem, dita pelo professor Gilberto Mestrinho, quando ele fez uma palestra para o pessoal da Escola Superior de Guerra, ele estava com o governador, eu estava no assessoramento dele, quando ele disse que nós não podemos fazer aqui, no Amazonas, o jacaré como a vaca sagrada da Amazônia, sem que isso não possa ser. Nós teremos a condição e a necessidade de explorar racionalmente a nossa terra para criar nossa riqueza. Ficar paralisada como é a intenção. O Jardim de Éden, para inglês ver, como se diz normalmente, nenhuma depressão em razão aos ingleses. Construção dos eixos estratégicos, novos entrantes econômicos localizados no interior. Isso é importante, localizado no interior. A capital está estourando. Em compensação, num raio muito próximo, não só da região metropolitana, como do Alto Rio Negro e do Baixo Amazonas, a gente tem condições extraordinárias de locação, de projeções econômicas fantásticas. Aqui a atração de novos investidores, e aqui as variáveis que têm sido usadas. Nós temos a Manaus é um grande centro estratégico da Amazônia como um todo, né? E tem as variáveis que aqui passam a comportar cultura e turismo, gestão de recursos humanos, fisiografia, demografia, dinâmicas municipais, a própria região metropolitana, diversificação da economia, indicadores de qualidade de vida, ocupação racional do solo, e por aí vai uma série de variáveis necessárias a trabalhar para o desenvolvimento do Estado. E aqui nós temos o polo naval. O Matheus está aqui e é um persistente, ele sabe há quanto tempo se trabalha nessa área, né? Tivemos decepções muito fortes quando nós apresentamos isso ao Ministério Público Federal e houve uma situação que a gente até descobriu depois como pode ter acontecido, de alguns grupos não quererem que a existência do polo naval, que também vai ter um setor mineral e uma plataforma logística, aqui perto por Aquequara. É a área em que a profundidade do rio permite a condição de embarcações de grande escalada, e é uma área que tem uma relação muito próxima ao Distrito Industrial 2 e ao próprio Distrito Industrial, vindo por Aquequara. Isso aqui está sendo realimentado, o Matheus sabe disso, das reuniões que nós temos tido,
e eu tenho a impressão que com a situação do alumínio, que vai favorecer demais a essa indústria naval. E aqui a expectativa que a gente tem, em razão do quê? Falei ainda agora que a dinâmica da sociedade é muito intensa, a dinâmica econômica é fantástica. Então, nessa situação aqui, desses programas e projetos estratégicos, nós vamos ter várias transformações que são manifestas no momento. Uma delas vai ser a mineral, a outra, tendências prováveis, a tendência provável na área mineral, que tem vários segmentos, qual será a mais específica, né? E o ajustamento de trajetórias, porque em todo planejamento a gente não pode fixar, determinar e fechar. O planejamento ele é dinâmico e ele tem sempre reformulações na trajetória que faz. As propostas estruturantes são essas aqui: expansão da diversificação, superação da dificuldade logística, vencer desigualdades sociais, ocupação de espaço vazio, exploração racional da riqueza, investimento em educação, proceder o macrozoneamento ecológico e econômico do Estado. Nós só tivemos um, que foi feito pela antiga SDS, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, no Rio Purus, na área do Purus, se eu não me engano. Eles têm um trabalho interessantíssimo que nós nos valemos até daquilo para fazer o que a gente precisava fazer em termos de ajustar aquilo para as outras áreas do Estado do Amazonas. E a modernização da gestão pública, que precisa há muito tempo ser modernizada. Mas para isso precisa ter a vontade política de fazer acontecer. É necessário que exista a vontade política de fazer acontecer. Mas essa vontade política muitas vezes pode ser injetada, como se injeta uma injeção para a pessoa se renovar, por vocês da área econômica. Vocês têm que pressionar para fazer com que as coisas aconteçam. Não cai mais do céu, não existe essa oportunidade. E vocês têm tudo para fazer com que as condições de vontade política de fazer acontecer venham realmente a acontecer. O Estado é pródigo. A nossa sociedade é uma sociedade tranquila para se desenvolver. É uma sociedade que captou muito rápido as transformações produtivas da Zona Franca de Manaus. A nossa caboquinha hoje são interessantes na indústria, que antigamente vinha gente de São Paulo para fazer, foram substituídas de uma forma extraordinária na composição dos produtos aqui na realidade do Estado, né? E a outra são o quadro esquemático do futuro desejado, adensamento das cadeias produtivas, qualidade de instituições públicas, erradicação da pobreza, desenvolvimento do capital humano, com a qualidade da infraestrutura de logística, sustentabilidade ambiental, inclusão social, inserção estratégica racional, interiorização do desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Amazonas 2034. Bom, a temática toda da Secretaria, e principalmente a que envolve o setor mineral, ela é muito ampla, né? Cada item desse que a gente está abordando, a gente teria material para exposição de algumas horas, né? Eu selecionei alguns exemplos, né, para mostrar rapidamente, para que os senhores comecem a ter uma ideia, né, desses itens, né? O primeiro é o polo industrial de fertilizantes, né? Então, como eu já referi anteriormente, o Amazonas tem uma situação privilegiadíssima, porque possui potássio, são 3 jazidas gigantescas de potássio: Arari, Fazendinha e Altazes, né? Possui fosfato em Apuí, numa localização geográfica única, na vizinhança da região que mais consome fertilizante no Brasil, que é o norte de Mato Grosso, né? Energia oriunda do gás, né? Tanto o gás do Ocidente, do Urucu, como o gás do Oriente, o Médio Amazonas, mas também o linhão de Jirau, né? Que o planejamento da Eletronorte estendeu o linhão até o Humaitá e até Apuí. Então tem energia, tem gás, tem potássio, tem fosfato. Então é questão de um tempo curto para que empresas, né, passem a se interessar e instalem esse tipo de indústria aqui em Manaus, né? Esse slide mostra também as rotas de transporte de fertilizantes, transporte fluvial, de
de Apuí até Manaus, com um trecho de estrada de 60 quilômetros até Prainha, transporte fluvial do potássio, né, de Nova Olinda, de Altaz até Manaus, e o fertilizante, depois de processado em Manaus, industrializado, ele segue pelo Rio Madeira, né, até Porto Velho, e de Porto Velho até os consumidores no Acre, em Rondônia e no Mato Grosso. Bom, acho que a questão mais importante de todas para o desenvolvimento do interior do Amazonas é a questão protecionista, né? Hoje, o Estado tem praticamente 60% de sua área coberta por áreas de proteção. E essas áreas, elas não param de crescer. Todo mês tem uma área nova sendo criada aqui ou ali, etc., né? E o que a gente percebe é que existe um procedimento completamente antagônico. Qualquer atividade econômica numa dessas áreas de proteção, áreas protegidas, ela envolve uma complexidade muito grande de licenciamentos e procedimentos, audiência pública, Ministério Público, etc. Já a criação de uma área dessas é simples, né? E geralmente essas criações elas recebem um input de fora para dentro, né? E a criação da área não é discutida com os moradores, não é discutida com o setor mineral, com o setor agrícola, elas vêm de cima para baixo. Quando a gente lê o Diário Oficial, criaram mais uma área de proteção, né? É uma constante. Então, a nossa ideia, né, tendo apoio aqui, já conversei com alguns setores da Assembleia Estadual, né, e vamos levar isso para a Câmara Federal também. Vou voltar para esse aqui, eu volto. É o segundo item aqui. É criar uma legislação que discipline a criação dessas áreas. Qualquer área ambiental ou indígena, para ser criada, também deve passar por uma audiência pública, né? Acho que isso, o governo passaria a ter um pouco de controle, um pouco de planejamento, saber o que está acontecendo, né? Mas, infelizmente, setores do governo federal estão infiltrados por ONGs, né? Nós sabemos isso. Tanto que eu chamo essas ONGs de OGs, elas não são mais ONGs, elas são dentro do governo, elas mandam o governo, então são OGs, organizações governamentais. E é o caso da FUNAI, melhorou recentemente, e é o caso do IBAMA, né? Então eles atendem muito mais demandas internacionais do que demandas do país, ou demanda dos estados, né? Eu acho o seguinte, né, que ONG é ONG, as ONGs têm todo o direito de existir, de fazer propostas, etc. Agora, elas não podem interferir diretamente no governo, né? E não se admite que o governo, seja estadual ou federal, tenha funcionários, infelizmente são poucos, né, que seguem as orientações das ONGs e não seguem a orientação do governo.